Bom dia, gente. Meu nome é Lívia. Eu vou apresentar o artigo que nem o Lucas já falou, On the Maintenance of Large-Scale Elixir Tests. Eu fiz graduação e mestrado na UFMG e eu trabalho já há uns 7 anos na indústria. Há 4 eu trabalho na Remote, que é uma empresa de RH global, assim, resumidamente. E a gente tem uma codebase que ela foi escrita em Elixir desde o começo. Então, assim, hoje a gente já tem mais de 20 mil arquivos Elixir, mais de 12 mil arquivos de teste e mais de 95 mil testes Elixir no total. E desses, a grande maioria é teste unitário e de integração, alguns poucos doc tests e property-based tests. E, assim, falando um pouco dos nossos processos e padrões, a gente já tem uma cultura bem estabelecida de testes, então todo PR que a gente abre tem que ter teste nele, as exceções são, assim, algum hotfix, mas mesmo quando isso acontece, né, quando a gente deixa de lado, a gente pede para a pessoa realmente abrir um MR com um teste logo em seguida para a gente evitar regressão. A gente também usa muito teste como documentação, é muito importante, dado que alguns desenvolvedores mudam de time de vez em quando. Então, por mais que a gente tenha uma documentação muito boa no Notion, a gente nada se compara, né, ao que realmente está escrito no código. E a gente tenta sempre também testar o escopo certo, assim, evitando cobertura redundante. Nesse caso, o que é, né? Vamos supor que eu já tenho um módulo A e testes para o módulo A. Então, quando eu vou adicionar uma feature, vou adicionar um módulo B que vai usar aquele módulo A, nos testes do módulo B eu não preciso colocar todos os testes do módulo A, né? É só testar aquela lógica que o módulo B está adicionando e, às vezes, alguns cenários principais do módulo A. E a gente tenta sempre também, né, no time de engenharia, manter os nossos acordos atualizados para a gente ter uma consistência na escrita dos testes e também manter a rapidez e a confiabilidade da nossa suíte de teste. Nós lidamos bastante também com flake tests, que são esses testes imprevisíveis e instáveis que às vezes quebram e às vezes passam. Nem sempre é fácil de reproduzir por que eles falharam. Mas a gente conseguiu identificar que a maioria das vezes isso acontecia por causa de imprecisão de data e hora. Então, às vezes, era na mudança de um dia para o outro, de um ano para o outro. E também colisão de chave primária no setup dos testes, listas que estavam inesperadamente não ordenadas, né? Às vezes a pessoa está fazendo uma asserção ali num primeiro ou no segundo item de uma lista, sendo que a consulta que gerou aquele resultado não tinha um order by, e também por causa de timeout no banco de teste de dados. E o que a gente fez para tentar contornar um pouco isso, né? A gente criou um script que reexecuta os nossos testes que falharam, e a gente roda isso no nosso CI. E aí, para aqueles testes que foram corrigidos, nós geramos um relatório e fazemos a sincronização desse relatório para as outras ferramentas que a gente usa. Então, aqui só para ilustrar, a gente tem um script que roda, né, com detecção de flake tests, né, que é basicamente rodar novamente aqueles testes que falharam. E para aqueles que, né, passam da segunda vez, a gente manda uma mensagem para o nosso Slack, num canal específico, e cria também um cardzinho no Linear, que é um gerenciador de projeto, tipo um Gira, para que uma pessoa, né, do time responsável possa endereçar isso o mais rápido possível. A gente também tem muita... não tá rodando GIF, eu acho. Isso não tá, né? Deixa eu clicar para ver se volta. É um PDF? Ah, tá. É porque na apresentação que eu compartilhei, isso aqui era um videozinho, entendeu? Para poder comparar os dois. Acho que ainda não. Mas, assim, eu posso compartilhar os slides depois e passar para o pessoal. Mas, enfim, uma das coisas que a gente fez lá na Remote também é que ajuda bastante os desenvolvedores para a gente ter um feedback rápido para a gente desenvolver, né, escrever as nossas features com teste. A gente criou um test helper. Então, no Elixir, a gente consegue rodar os testes do projeto ou um teste específico com mix teste, mas para isso a gente passa, né, pelo tempo de inicialização da BIM toda vez que a gente quer executar esse comando.
E com o Test Helper que a gente consegue rodar os nossos testes dentro do próprio shell do Elixir, né, enquanto a gente está fazendo o nosso desenvolvimento local. E isso, assim, ajudou muito, assim, particularmente eu achei ótimo. O benefício é que a gente só passa pelo tempo de inicialização da BIM uma vez quando a gente está abrindo o shell. Então, a partir da segunda vez que a gente está rodando os testes, né, enquanto a gente está escrevendo, é muito mais rápido. E a gente também tem um acordo aí meio informal que o nosso CI ele tem que demorar menos de 1 hora para fazer deploy. E a gente tenta, né? E para uma das estratégias para a gente conseguir isso é dividir o nosso job de testes para poder rodar, né, com mais rapidez. Então, como o Paulo estava explicando, né, em Elixir a gente roda os arquivos de testes de forma concorrente, mas cada arquivo, né, cada teste dentro de cada arquivo, ele é rodado de forma sequencial dentro do arquivo. Então, para a gente tentar melhorar um pouquinho desse tempo, a gente começou a dividir o nosso job de teste, né, no nosso CI. A gente começou com 2 e, recentemente, adicionamos o 5º. E cada um desses jobs, eles rodam mais ou menos uns 20 mil testes no final das contas. Então, ajudou bastante também no nosso tempo. Tudo que eu falei aqui não são coisas que se aplicam somente a projetos Elixir. Pode muito bem acontecer em outros projetos de outras linguagens funcionais ou não, mas é importante destacar que assim, escrever teste que Elixir é fácil, rodar eles é rápido, que a própria linguagem, o ecossistema, né, tipo as bibliotecas e outras ferramentas, e a comunidade também ajudam a gente a ter essa suíte tão grande e escalável. E se não fosse por causa disso, eu acho que a gente não teria uma suíte tão grande, né, com 95 mil testes, eu acho que já passou dos 100 a essa altura do campeonato. Então, é isso. Obrigada pelo tempo de vocês. Este é um episódio da Rede Emílias de Podcasts, que é uma iniciativa dedicada à divulgação de conteúdos relevantes nas áreas de tecnologia, ciência da computação e engenharia de software, com foco especial na diversidade e inclusão. Esta rede abrange 5 podcasts distintos, cada um com seu propósito único, com audiência dedicada, e esses podcasts fazem parte das atividades de divulgação científica e extensão do Programa de Pós-Graduação em Computação Aplicada, PPGCA, da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, UTFPR, no campus Curitiba. Esta rede está associada ao programa de extensão Emílias Armação em Bits. O coordenador da rede Emílias de Podcast é o professor Adolfo Neto, sou eu, e a coordenadora do programa de extensão Emílias Armação em Bits é a professora Maria Cláudia Emer. Estamos nas redes sociais, principalmente nos meus perfis pessoais. Eu estou no Blue Sky, em @adolfont.github.io. Estou também no LinkedIn, AdolfoNT. O Emílias tem um perfil no Instagram, Emílias_UTFPR. E o Fronteiras tem também um perfil no Instagram, FronteirasES. São as redes que a gente procura manter mais atualizadas. Mas, claro, se você não quer nos seguir em nenhuma rede social, você pode simplesmente nos seguir nos aplicativos de podcasts, como Pocket Casts, Apple Podcasts, Spotify. É só procurar pelo nome do podcast e clicar em seguir. Ou no YouTube, onde também nós publicamos nossos episódios. De novo, é só procurar pelo nome do podcast e seguir o canal. Só não no caso do Emílias, que no caso do Emílias Podcast Mulheres na Computação, você tem que seguir o canal do Emílias Armação em Bits. É isso, pessoal. Até o próximo episódio da Rede Emílias de Podcasts.